Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a resolução da questão de número 50 da prova 2020.1 da UES, tudo bem? Prova de Química. No laboratório, um recipiente vazio que pesa 70 gramas é cheio com oxigênio e passa a pesar 72 gramas. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, enche-se um recipiente idêntico com outro gás e sua massa fica sendo 72,75 gramas. Assim, é correto concluir que este outro gás é o... Aí ele me diz o nome de 4 outros gases. Gente, primeira coisa que vale a pena nós ressaltarmos já de início é a informação de que ele fez esses dois experimentos, lógico, e que ele manteve as condições de temperatura e pressão, certo? Quando a gente trabalha com gás, com soluções gasosas, a temperatura e pressão são imprescindíveis serem dados na questão. Entretanto, como ele já me falou, deixou aí bem claro que ele trabalhou com temperatura e pressão constante, o que vai facilitar para a gente a resolução. Vamos com calma. O que vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar, propriamente dito, o experimento, né? No primeiro experimento, o que ele faz? Ele pega um recipiente, como ele fala, um recipiente que a gente atribui aqui como um volume, certo? Esse recipiente tem um volume constante e ele pesa 70 gramas, certo? Vamos fazer bem com calma, sem problemas nenhum. Dentro desse recipiente, ele vai adicionar o quê? Ele adiciona gás oxigênio, O2, num total, totalizando no final, nesse recipiente fechado, certo? Para que o gás não escape, uma massa de 72,0 gramas, certo? Então, considerando que esses dois recipientes desenhados aí são iguais, são os mesmos, só que um sem e outro com oxigênio, a gente pode perceber que, para obedecer à lei de Lavoisier, no qual enuncia que a quantidade de massa que tem no lado dos reagentes é a mesma que tem no lado dos produtos. Então, a gente consegue entender que foram preenchidos, no caso, com o volume com 2,0 gramas de gás oxigênio, para que ficasse no final com um peso de uma massa de 72 gramas. Tudo bem até aí? A gente só desenhou o que está escrito ali no enunciado. Já no segundo passo, né? Ele fez o quê? Pegou o mesmo recipiente, certo? O desenho é horrível, que pesa 70 gramas, é o mesmo recipiente. Só que ele acrescentou agora um gás que eu não conheço, vou chamar um gás X, tudo bem? E no final, ele obteve esse recipiente, lógico, o mesmo recipiente, contendo o gás X, certo? Deixa eu mudar até de cor aqui para a gente saber que é um outro gás. Um gás X, só que ele obteve uma massa novamente diferente, né? Uma massa de 72,75 gramas. Certo? Então, com base na mesma raciocínio que a gente utilizou para analisar o primeiro experimento, a gente consegue entender que a massa colocada, a massa inserida de gás aí foi justamente a diferença do final menos o peso do recipiente, que é 72,75 menos 70, o que nos dá um total de 2,75 gramas, ok? Porque agora, depois que a gente sabe as massas dos componentes que foram adicionados, a gente tem que trabalhar o que? A gente tem que entender o porquê a gente grafou aqui, ó, a gente sublinhou as condições de temperatura e pressão normal, certo? Condições iguais. Porque a gente sabe que os gases, o estado de agregação gasoso é um estado muito instável, né? Qualquer variação mínima de temperatura, pressão, vai modificar o meu volume. Então essas variáveis, que a gente chama de variáveis de estado, elas são extremamente importantes quando se utiliza, por exemplo, em questões em que se utilizam gases. Então a gente precisa estar sempre de olho nelas. Como ele falou que as condições de temperatura e pressão são mantidas, a gente pode até colocar aqui, ó, pressão, temperatura e também o volume, né? Percebam que o volume também é constante, já que eu estou adicionando um gás oxigênio e outro gás em um recipiente
o qual ele não é deformado, ele apresenta a mesma massa, então ele continua mantendo o seu volume, certo? Então, o volume também são constantes, ou seja, eu tenho 3 variáveis constantes. O que não é constante é a massa, tudo bem? Só que a gente tem que entender. A gente já estudou, a gente já viu aqui, e a gente sabe que existe uma grande chamada volume molar, certo? O que isso quer dizer, João? Volume molar, o volume molar me diz que 1 mol de qualquer gás ocupa um volume definido, desde que se eu tiver temperatura e pressão constantes. Então, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume definido. Isto é, 1 mol de gás oxigênio ocupa o mesmo volume que 1 mol de CO2, ocupa o mesmo volume que 1 mol de gás carbônico, desde que eles estejam em temperaturas e pressões iguais, mesmas variáveis de estado, tudo bem? Então, essa informação é extremamente interessante, necessária, porque se 1 mol ocupa o mesmo volume, certo? 1 mol de diferentes gases ocupa o mesmo volume em condições de temperatura e pressão constantes, como é o caso aqui na nossa questão, esses dois gases, tanto o O2 como esse gás desconhecido, eles estão ocupando o mesmo volume, certo? Se eles estão ocupando o mesmo volume, dá-se a entender através do volume molar que eles estão na mesma quantidade molar, mesmo eles estando com massa diferente, mas a quantidade molar é a mesma, certo? Então, o número de mols que eu tenho aqui de gás oxigênio é igual ao número de mols que eu tenho de X, certo? Isso aqui fica bem claro, bem evidente através do volume molar. E como é que eu vou descobrir o número? Como é que eu sei o número de mols do gás de oxigênio? Gente, número de mols é massa do oxigênio dividido pela massa molar do gás oxigênio, certo? Qual é esse valor? A massa de gás oxigênio que nós temos é 2,0 gramas. E a massa molar do gás O2, na questão ele não está fornecendo, mas na prova vocês têm uma tabela com as massas molares que vocês vão precisar. A massa molar de um oxigênio, de um átomo de oxigênio, é 16 unidades de massa atômica. Como eu tenho no O2 2 oxigênios, então a massa molar dele vai ser, na verdade, 32 gramas por mol, certo? Gramas por mol. E isso daqui vai me fornecer um total de um valor de 0,0625 mols, certo? Mols de O2. Só que como a gente viu, João, tanto a quantidade de mols de O2 é a mesma quantidade de mols de X, do gás X, né? Porque eles estão no mesmo volume em condições de temperatura e pressões iguais. Então deixa eu colocar para cá, ó, fazer uma setinha aqui para cá para vocês conseguirem visualizar e entender. Então, eu sei que eu tenho 0,0625 mols do gás X. Só que ele não quer saber quantos mols eu tenho de gás X, ele quer saber a massa molar. Eu preciso, na verdade, descobrir a massa molar do meu gás X para saber qual é, de fato, o gás que eu estou trabalhando, visto que cada um desses gases apresentam o quê? Eles apresentam massa molar diferente. Ó. O dióxido de enxofre é o SO2. O gás carbônico é quem? O CO2. O monóxido de carbono é o CO. O gás etano. Gás etano, para quem não lembra, ó, etano é o hidrocarboneto de 2 carbonos. Então, hidrocarboneto só tem hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono. Então, a fórmula molecular dele é C2H6. Tudo bem? Então, vamos descobrir primeiramente a massa molar do gás X. A massa molar do gás X é como? Como é que eu consigo calcular?
eu tenho o número de mols de X é igual ao quê? A massa de X dividido pela sua massa molar. A massa molar de X. Analisando, organizando essa fórmula, o que a gente consegue dizer? A gente consegue dizer que a massa molar de X é igual à massa de X envolvida no experimento dividido pelo seu número de mols. Esses dois valores aqui eu tenho já, né? Que a massa molar de X vai ser igual a massa de X. Quanto é a massa de X? É 2,75. É a massa que nós temos do segundo experimento. Dividido pelo número de mols, que a gente viu que é o mesmo do gás oxigênio, 0,0625 gramas por mol, ou 0,26 mols, desculpa. Então, nós vamos ter aqui exatamente uma massa molar de X igual a quanto? Uma massa molar de X igual a 2,75 dividido por 0,0625. Esse valor é igual a 44 gramas por mol. Certo? Então essa é a massa molar do meu gás X. Se a gente for fazer os calcular a massa molar de cada um desses componentes, a gente vai avaliar que a massa molar que é igual a 44 é o do gás carbônico. Ó. Por quê? Vamos para cá. CO2. A massa molar do carbono é 12, mais 2 vezes 16, que é a do oxigênio. Isso daqui, fazendo esse somatório, nós vamos ter que a massa molar dele é 44, o que coincide com o nosso gás desconhecido. Então, dessa forma, o gás deixa de ser desconhecido e a gente consegue definir que o gás que está sendo utilizado nesse experimento é o gás carbônico e o item correto seria o item B de bola. Valeu, pessoal, e até a próxima.